Maggie, você quiser compartilhar a sua apresentação ou você que eu faço para você? Não, nós estamos conseguindo te ouvir. Então, gente, vamos esperar um pouco. Algum Oi. problema aqui. Ah, agora tá assim. Tudo bem? Bom dia. Sim, você? Tudo certo. Ah, você quiser que eu compartilhe a sua apresentação ou você quiser fazer? Acho a Ana vai compartilhar quando vai Tá bom, chegar uns minutinhos, né? tá Ela bom, fica... então vamos esperar um pouco. Você Ok. quiser se apresentar um pouco até que a Sim, Ana conseguir chegar? sim. Então, meu nome é Maggie. Eu sou canadense, nascida em Canadá. Então, eu comecei a Mobilitas, que é uma empresa de direito de imigração, tem 4 anos já. Aprendi a falar português também, então é muito bom de falar com vocês hoje que aprendem francês, inglês, os alunos interessantes de imigração no Canadá também. É, e sim, então nós na Mobilitas e com a Ana Paula também na Horizon, ajudamos as pessoas que estão interessadas na migração no Canadá em avaliar o perfil deles com diferentes opções de migração no Canadá para ver qual é a melhor opção para eles, né? Porque tem muitos programas de migração diferentes. As províncias têm programas de migração, também tem programas de migração gerais, que são federais, né? E também tem aplicantes que vão preferir vir de jeito temporal primeiro no Canadá e fazer a perdão, me podemos ver de novo, ok. Sim, que também aconselhamos as pessoas que querem vir primeiro de jeito temporal no Canadá, que seja como estudante internacional ou trabalhador qualificado temporal, e fazer a transição a ter residência permanente desde o Canadá depois, né? Tem muitas estratégias diferentes. A primeira coisa que quero dizer é que o de aprender o inglês e o francês, especialmente o francês agora, é o mais estratégico que vocês podem fazer para se preparar para a migração. Desde os 2015, migração no Canadá é muito mais competitiva, né? Tem muitas pessoas que querem vir, então isso se pode ver nos critérios de migração. Então, para ter um perfil muito forte, para receber uma invitação para poder migrar no Canadá, aprender francês ou inglês pode fazer toda a diferença no seu processo, né? Então, sim, a Ana Paula vai se apresentar em breve, né? Ela pegou, está ainda no tráfico, mas a Ana Paula é especializada no mercado laboral do Canadá. Então, ela vai poder falar também de qual profissões estão em alta demanda no Canadá, qual é o processo para poder validar seus estudos feitos no Brasil com o sistema de educação no Canadá também, e falar mais bem de como se integrar no mercado laboral, né? Que, então, fazer seu processo migratório é muito enlaçado com a revalidação da sua educação e também de saber quais são os empregos que precisamos aqui para se integrar e poder fazer seu projeto de migração um sucesso. Não sei se você tinha a apresentação, Eu os tenho. slides. Tem? Eu tenho. Aqui, ó. Ah, sim. Eu vou só colocar para apresentar. Que bom, que bom. Então pode ser que eu falei de coisas desde, desde antes, ok. Sim. Sim. Cantor. Ah, Ok. aqui. Não. Aqui, ó. Sobre Uhum. vocês. Não, Sim. Então, sim, eu falei já de mim um pouquinho. Ah, é sério, sim. Mais de não 7 sei anos. se a Ana vai conseguir chegar. Uhum. Eu não sei se as perguntas são só para o final ou se podemos orientar
também a sessão de hoje com as perguntas específicas das pessoas, porque imagino que tem como dizer, sim, podemos nos enfocar nas perguntas das pessoas. Não sei se tem muitos, não sei se me podem responder no chat, se tem muitas pessoas que estão aprendendo francês desde o Brasil. Tem muitas? Acho que vamos ver lá no chat se as pessoas quiserem responder. Tem muitas pessoas que estão aprendendo francês aqui no Brasil. Francês, e aí? Sim, Muito bem. Somente inglês. somente inglês. Então, oui, que ótimo! Uau, tem muitas pessoas. Só me deixam, então, dizer umas coisas sobre a vantagem do francês versus inglês, ok? O inglês é muito acessível para muitos países no mundo, né? É uma idioma internacional, então tem muitas pessoas na Ásia, na África, nas Américas, na Europa que vão falar inglês, né? É a linguagem dos negócios. Mas isso também faz que o francês, que é menos popular, digamos, especialmente na Ásia, é uma vantagem mais forte para um candidato. Na geografia do Canadá, tem francês tipicamente na província de Quebec, né, que foi uma colônia francesa antes dos ingleses colonizar o resto do país. Então, isso ficou, né? A maioria dos que falam francês no Canadá estão no Quebec. Mas tem muitas minoridades que falam francês em outras províncias. E para manter essas minoridades que falam francês nas outras províncias, tem permissos de trabalhos ou tem programas de imigração que favorecem a vinda de imigrantes que falam francês nessas províncias. Então, às vezes, mesmo se você fica, como dizer, se tem pontos menos fortes no seu perfil, mas que fala francês, pode ser que você possa ver mais facilmente em uma província em um programa para migrantes que são bilíngues, né? Então, isso realmente é uma vantagem muito forte. Também para chegar com seu primeiro permisso de trabalho no Canadá, o francês pode fazer toda a diferença, ok? Só para dar um exemplo, né? Geralmente, para um empregador canadense oferecer um trabalho para um estrangeiro, em um processo de obter um permisso de trabalho para o trabalhador estrangeiro, o empregador vai ter que demonstrar que tentou recrutar um trabalhador localmente por uma certa quantidade de tempo, mas que não achou ninguém que tinha a educação ou a experiência de trabalho que ele está precisando. E que baixo essas razões, então, justifica oferecer a vaga a um estrangeiro, ok? Esse processo pode demorar, às vezes, mais que 6 meses. É muito custoso também para o empregador, porque, sim, esse tipo de permisso de trabalho existe para ajudar os empregadores a ter a mão de obra que precisam, mas também para proteger o mercado de trabalho para os canadenses primeiro, né? Então, por essa razão, às vezes tem muitos empregadores que realmente vão oferecer vagas para estrangeiros só quando não podem encontrar ninguém. Isso limita a variedade de vagas disponíveis para estrangeiros, nesse caso, né? Mas, se você fala bem francês, se você tem, então, um B2 nas 4 aptitudes de francês, né? Que é escrever, falar, ouvir e ler, ok? Se você tem B2 nas 4, e você tem uma vaga que é oferecida por um empregador canadense, uma vaga de trabalhador qualificado, o empregador não tem que fazer todas essas coisas. O empregador pode pedir um permis para você só com uma oferta de trabalho, mesmo se o trabalho que você vai fazer é em francês ou em inglês, não importa, por causa que você sabe falar francês a esse nível, o governo quer que você venha em prioridade, porque quer manter as minoridades que falam francês também nas províncias afora do Quebec. Então, esse permis de trabalho, depois posso mandar informação sobre esse permis, que é realmente muito legal.
é disponível em todas as províncias, com a exceção do Quebec, onde já temos muitos que falam francês, ok? E normalmente você pode ter um contrato de trabalho de mais ou menos 2 anos, que pode renovar, e depois fazer um pedido de residência permanente com a base que você tenha obtido experiência de trabalho qualificado no Canadá, em qualquer província onde você tem uma oferta. Então, o de falar francês pode facilitar você obter seu primeiro permisso de trabalho, ok? Porque é muito mais fácil para o empregador de justificar que você venha a trabalhar para ele. Então, por essa razão, também o francês é realmente muito interessante. Também tem um programa na Ontário para os trabalhadores que são bilíngues. Você precisa do francês e do inglês nesse caso, ok? Mas não sei se vocês fizeram, muitos estão interessados na Express Entry, fizeram o cálculo dos pontos, né? Então, sabemos que, bom, nesse momento não tem seleção de candidatos que estão fora do Canadá por causa do Covid, né? Mas isso vai voltar no normal em muito breve. Se você não tem suficientes pontos na Express Entry para poder receber uma invitação para fazer o aplicativo de residência permanente no programa dos trabalhadores qualificados estrangeiros, né? Você pode aplicar primeiro para ter a nominação da província de Ontário como trabalhador francófono, ok? Com essa nominação, tem outros critérios que você também pode mandar a informação. Com essa nominação da província, você recebe 600 pontos mais no seu Express Entry. Com 600 pontos, você tem certeza de receber uma invitação para fazer residência. Então, se você tem mais que 35 anos, ou se você, então, não perde muitos pontos para mudar a idade, né? Ou se você não tem, né, um mestrado, um doutorado, você não tem educação muito... vou pegar para ela. Então, essa opção pode ser realmente muito estratégica, ok? Mary, dá um segundo que a Ana acaba de chegar, ok? Tá bom, sem problema. Eu acho que o link do Dory tá dando problema. Não sei se mais alguém teve ou se é só a minha conexão aqui. Então, eu Event not found. porque mas já tem alguma pergunta no Dori, então não sei se talvez só para vocês ou não. Deixa eu montar de novo, tá? Oi! Oi, pessoal. Olá, Ana, tudo bem? Tudo bem? Consegui me livrar do trânsito. Então, só vou terminar o que eu estava falando, né? Estávamos falando da vantagem do programa de trabalhadores que sabem falar francês e inglês para pedir um certificado de seleção da província de Ontário para aumentar seu puntagem da Express Entry, né? Que então, se você pode aplicar nesse programa, falando francês e inglês, você pode pegar 600 pontos adicionais e então fazer a diferença para poder depois fazer Express Entry, né? Então, realmente tem... Esses são só 2 exemplos dos jeitos que aprender o francês desde o Brasil, ou desde onde vocês sejam,
para seu processo de imigração. Realmente é uma vantagem muito grande. Ok. Acho que eu vou voltar um pouquinho a apresentação. Eu vi que eu estava acompanhando a conferência do carro, né? Então eu vi que a Meg falou algumas coisas ali. Vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou a Ana Paula. Estou aqui no Canadá vai fazer 3 anos. Inicialmente eu vim para cá, para o Canadá, como estudos, né? Porque na época era a única forma assim que eu conhecia para fazer imigração. E aí na minha estadia aqui no Canadá foi que a gente se conheceu, né? Então a gente acaba contando um pouquinho da história de como que a gente a Mobilitas, ela já existe bem antes, né, de mim, mas a gente conta um pouco da história, como é que a gente passou a trabalhar muito mais agora com os brasileiros, né. Uhum. Então, nessa estadia minha do Canadá, acabei mudando de programa. Antes era o college, eu ia fazer imigração pelo PEC Estudos, né, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. E aí, no meio do caminho, a gente mudou, a Meg me orientou a fazer a mudança estrategicamente para PEC Trabalho, né? Então, foi bem vantajoso, assim, na época, apesar das mudanças, né, que houveram no ano passado do PEC Trabalho, mas na época que eu vim foi muito interessante. Nesse caminho, como eu tinha experiência em recrutamento e seleção no Brasil, e aí eu passei a trabalhar algumas vagas aqui no Canadá também, a gente começou a perceber que muitos brasileiros tinham e têm ainda, né? Muitos brasileiros que têm um currículo maravilhoso, né? E que, de repente, poderiam aproveitar essa oportunidade, né? Essa experiência do Brasil. Não sei se vocês estão ouvindo barulho no fundo, mas a gente está em férias aqui no Canadá, e aí minha filha está tocando piano no fundo. Então, desculpa com o barulho aí. Então, a gente começou a perceber que o currículo dos brasileiros, em outros países também, mas principalmente os brasileiros, vinham com currículos com formações muito interessantes para o Canadá e também experiências, né? Além da formação, que conta bastante a tua experiência de trabalho na prática, né? Aí no Brasil. E aí a gente começou a pensar, por que não ajudar, né, os brasileiros que têm toda essa bagagem de experiência a vir para cá já com um trabalho. Foi aí que a gente começou a trabalhar um pouco a empresa muito mais voltada para recrutamento, para programas de trabalho, de trabalhador qualificado, como a Meg havia mencionado antes sobre as ofertas de trabalho e tudo mais. E aí, hoje, nosso trabalho e nossa missão, também, né, a gente fala que a gente tem uma missão agora, né, com todo mundo, né, independente se é brasileiro ou não, de realmente aproveitar aquela experiência que tu tem, aquela formação que tu teve, que tu dispôs tanta energia e tanto investimento durante tantos anos da sua carreira para poder aproveitar aqui no Canadá. Então, esse nosso trabalho hoje, eu faço muito mais a parte de equivalências, como a Meg havia mencionado antes. Então, pessoas da área de TI, enfermagem, educação, tudo isso a gente faz essa parte de equivalência e depois a gente parte para a procura de trabalho, de ofertas de emprego, e a Meg faz toda a parte da imigração. Não sei se temos outras páginas da apresentação. Acho que tem. Pode passar a página para... Tá bom, vou. Ok. Então, a gente fala um pouquinho das profissões que estão em alta demanda no Canadá. Todo mundo já deve estar careca de saber que o TI acho que vai ser sempre a primeira delas, e não só no Canadá, como em vários países, né? Mesmo no Brasil, a gente tem uma falta de mão de obra de TI também, só que não é muito bem pago quanto aqui, né? Na questão de educação também, a gente tem um déficit muito grande, né? Apesar disso não ser tão divulgado pela mídia, a gente tem um déficit muito grande na área de educação infantil, primária e secundária. E aí, para vocês, não sei se tem alguém aí que está nos assistindo que tem formação em psicologia, por exemplo, tu consegue vir com visto de trabalho tendo a formação de psicologia. Claro que tem equivalências, tem alguns cursos suplementares que as pessoas precisam fazer para se adequar ao perfil, mas é uma possibilidade também de trabalho. Na área da saúde, a gente fala de hospitais, clínicas de idosos, né, centros de atenção à saúde básica também. A gente coloca saúde básica para que vocês entendam um pouquinho como é que funciona de acordo com o Brasil, o que equivale ao Brasil, né, a saúde básica.
Então, todo mundo que trabalha nessa área de saúde, que tem essa experiência, também é possível vir e aproveitar essa experiência para cá. E aí também depende da formação e da experiência de trabalho, tá? E quando a gente fala da engenharia e agricultura ali, também a gente tem alguns programas específicos para essas áreas, e aí muito mais em outras províncias também, né, Maggie? Uhum. Sim. Principalmente na questão da agricultura, que facilita também a obtenção da residência através desses programas. Sim. Também deveríamos de pôr lá também que precisamos de muitos trabalhadores técnicos, acho que se fala, né? Isso. Então, soldadores, todo tipo de mecânicos, profissões que têm que ver com eletricidade ou eletrônica. Também precisamos de muito. Como sabem, imigração, os programas de imigração têm objetivos econômicos, né? Então, em cada província, às vezes, dependendo das indústrias que se desenvolverão nessas províncias, especificamente, vão ter oportunidade de imigração diretamente enlaçadas a esses setores da economia dessa província. Então, tem oportunidades para trabalhadores técnicos e também para trabalhadores que só têm estudos secundários, mas que têm experiência de trabalho importante para certas vagas que realmente são precisadas nessa província especificamente. Então, os programas de imigração das províncias estão tratando de ajudar isso, né, para manter o crescimento econômico da província especificamente. E as necessidades de uma província a outra podem ser diferentes. Então, por isso é importante realmente pesquisar bem se a educação, a experiência que você tem é precisada em uma província em particular, porque então esse elemento tem que ser explorado na sua estratégia de imigração, isso sim. O Bernardo, ele fez uma pergunta ali, mas eu acho que as perguntas vão ficar para o final, né? Só para ter uma ideia. Sim, vamos dar alguns minutinhos no final para tentar responder para todas as perguntas, tá bom? Tá bom. Só para dar falar algo mais especificamente da área da saúde ali, porque pelo menos no Brasil tem muitas profissões que entram na área da saúde, né? Então, como psicologia, a psicologia ela pode entrar em várias áreas, né? Educação, saúde e o social também, a fisioterapia, enfim. Aqui no Canadá a gente também vai ter muito a questão das ordens de cada categoria, né? Então, cada categoria vai trabalhar numa questão específica e vai ter a ordem que rege aquela categoria, né? Como no Brasil também, que os advogados têm a OAB, os psicólogos têm o CRP, enfim, aqui também cada um vai ter a sua ordem e a gente tem que sempre respeitar isso e é nesse processo também que a gente faz enquanto mobilitas, a gente ajuda dentro desse processo de validação junto à ordem também. Sim, porque cada província é responsável das ordens profissionais. Depois, quando uma pessoa tem permisso de prática como um profissional, por exemplo, de fisioterapia, né? Na província de Ontário, digamos, tem mobilidade entre as províncias, que é facilitada, depois de você obter o seu, se diz membresia, não? A permissão em uma primeira província, né? Então, se você decide depois de chegar que quer mudar de província, então é mais fácil que a primeira vez que você teve que pedir sua permissão profissional, né? Mas para muitas profissões que são reguladas por ordens profissionais no Canadá, tem que fazer esse processo de revalidação para poder usar ainda o mesmo título profissional. Tu pode passar... Ok. Acho que é contigo. Sim, ok. Então, para os que aprendem francês, já falamos de oportunidades em outras províncias, mas imagino que querem saber o que aconteceu com o programa de imigração no Quebec no ano passado, né? Então, as mudanças do ano passado fazem que os programas ficam mais ou menos o mesmo, mas é mais largo para você obter a sua seleção para fazer residência permanente também depois.
Então, as mudanças são que, depois de eu ter certos tipos de diplomas que são admissíveis na província de Quebec, você pode pedir seleção permanente, que é a etapa obrigatória antes de pedir residência permanente como trabalhador qualificado selecionado pelo Quebec, né? Depois de eu ter entre 12 e 18 meses de experiência de trabalho qualificado depois da sua graduação. Essa experiência de trabalho não era um requerimento antes, mas isso então é a novidade desde julho do ano passado. O que faz que você precisa de 12 ou 18 meses, ao menos, mais depois da sua graduação, antes de poder começar seu processo. Igual, depois da expiração do seu permisso de trabalho pós-graduação, tem novos permissos de trabalho também que fazem que você pode sempre manter o seu permisso de trabalho até obter a residência. Então, você não tem que voltar no Brasil entre o momento que você obtém o certificado de seleção permanente e o momento que você receber a residência, mesmo se é mais largo que em outras províncias, né? O outro programa também que temos no Quebec, não, temos muitos, então. Temos muitos. Também é depois de ter 2 anos de experiência de trabalho qualificado no Quebec, ok? Então, esses 2 programas são subprogramas do Programa de Experiência Quebequense, que existia desde muito antes. Então, a diferença é que antes de julho 2020, os trabalhadores tinham que trabalhar 12 meses de qualquer tipo de trabalho antes de fazer a aplicação. Agora são 24 meses e tem que ser uma vaga qualificada. É a diferença. Isso dá a impressão que tem o acesso à residência permanente no Quebec é limitado, e de um certo jeito né? Mas também com isso anunciaram novos programas, novas vias de obter sua seleção permanente na província. Imagino que vocês ouviram da plataforma Arima, né, que é nova também. A Arima é cópia do Express Entry, mais ou menos. Funciona com puntagem também. Eles vão avaliar sua idade, educação, experiência de trabalho, conhecimento do francês e do inglês também. Se você tem feito viagem no Canadá como turista, como estudante, como trabalhador. Se você tem família também que vive no Quebec, tudo isso vai ficar avaliado e vão mandando invitações para você fazer o pedido do CSQ, né? O que muda também é que, digamos que você tem uma vaga de trabalho no Canadá, ok? Em vez de esperar os 24 meses do programa anterior, se o seu empregador quer colaborar para ajudar você para fazer seu processo de residência mais rapidamente, ele pode depositar uma oferta de trabalho permanente para você. Isso vai dar pontos adicionais também no seu perfil do Arima, e então tem jeito de aplicar antes de completar os 24 meses, né, de trabalho no Canadá. Então, isso também é uma nova via que você pode usar. Se você vai aplicar no Arima desde o estrangeiro, o nível do seu francês é decisivo. Realmente vai fazer muita diferença. Também anunciaram novos programas pilotos para... como se diz em português? Preposé beneficiário. Auxiliar de enfermagem. Auxiliar de enfermagem, que precisamos muitos, então temos um novo programa de migração para eles, temos um novo programa para também TI, para profissionais em inteligência artificial, que Montreal realmente é conhecido como um hub de inteligência artificial, e também tem muitos novos programas. Então, desse jeito, querem... forma de segurar, né, as pessoas aqui no Quebec. Sim, esses novos programas de imigração no Quebec refletem que temos essas necessidades no nosso mercado de trabalho, então querem facilitar a avenida dessas pessoas. Esses programas são novinhos, então vamos ter mais detalhes também nos próximos meses sobre os programas, mas são muito interessantes especificamente para pessoas que têm esse tipo de perfil, né? Depois, sempre temos que, tem requerimentos
que tem que ver com a educação que uma pessoa recebeu no Brasil e também a experiência de trabalho, não? Porque o governo de Canadá tem um jeito específico de categorizar a sua experiência de trabalho, então temos que fazer a equivalência também do que você tem feito no Brasil com o sistema aqui, mas é um processo que podemos examinar juntos também, para ver se você pode qualificar nesses programas. Pode passar. Acho que o resumo a Meg acabou falando alguns do antes, Quebec, né? E das posso outras dizer províncias. muito pequenas coisas mais sobre isso, ok? Sem falar só do Quebec, né? Porque já mencionamos que tem oportunidades para pessoas que falam francês em outras províncias, mas também para pessoas que não falam francês, ok? Em geral, tem 2 estratégias para migrar para o Canadá. Ou pedir residência desde o seu país de origem e obter residência diretamente no momento que você pegar o voo para o Canadá, né? Ou vir primeiro no Canadá como estudante ou trabalhador temporal e fazer a aplicação de residência desde o Canadá depois. Todas essas províncias vão ter programas para facilitar a vinda de pessoas que têm um perfil profissionais que eles precisam. Todas as províncias vão ter programas que vão favorecer a retenção dos seus graduados internacionais. Todas as províncias vão ter programas de migração para a retenção das pessoas que já têm experiência laboral nas suas províncias também. Então, tem muitas opções, mas primeiro o que as pessoas vão querer avaliar para saber o que é disponível para eles, né, é de saber quantos pontos posso ter na Express Entry e na Arima, porque é sempre o jeito mais rápido, né, de pedir residência diretamente. E se isso não é acessível, de ver, será que tem uma província na qual precisam de pessoas como eu? Será que tem programas especiais para pessoas que falam francês em uma província onde tem minoridade de pessoas que falam francês? E depois disso, se realmente não tem nada, então podemos considerar o de ver para um permisso de trabalho para você depois se qualificar, né? De depois você ter experiência de trabalho, ou de depois você ter obtido um diploma em uma escola no Canadá, fazer a sua residência com base que você tenha obtido um diploma no Canadá, ou com a base que você tenha obtido experiência de trabalho no Canadá, e que também não tem jeito. Se você vem aqui para estudar ou trabalhar, é certo que você vai melhorar seu francês e seu inglês desde o Canadá. Então, se vocês não se qualificam para fazer a aplicação de residência diretamente desde o Brasil, tem jeitos para trabalhar nos próximos anos, também desde o Canadá, para você fazer essa transição mais tarde, né? Então, isso queria dizer. De certo, tem muito mais que isso. Acho que agora a gente entra na parte de perguntas, né? Acho que a gente está dentro do tempo. O que eu vou fazer? Eu vou compartilhar a tela com o Dori com todas as perguntas e também ver se lá no chat se tem algumas perguntas específicas. E vamos lá, tá bom? Uhum. Então. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Uhum. Ok, fazemos tudo em ordem. Temos 11 perguntas, né? 11 Ok. perguntas, sim. Ok. Vamos tentar agrupar algumas. Talvez podemos agrupar algumas delas. Muito Mas bem. aqui, gente, você pode dar um upvote para, se você quiser realmente saber as perguntas. Isso classificar as perguntas. Então, a primeira, sobre que é a Fernanda Silva, que faz a pergunta. Não sei se ela está aqui, ó. Tem uma agora aqui. Mas acho que vamos lá para a primeira Fernanda, sobre o TI. As outras que aparecerem? Sim, podemos, né? A primeira pergunta é abaixo? Não, por exemplo, a gente pode começar tá em cima. em diante, depois a gente, se aparecer mais alguma em cima, a gente responde
no Ok. final? Ok. Para TI, quanto tempo de experiência mínimo é pedido no geral para migrantes? Ok. Que bom que tem no geral na pergunta. Pode variar entre 6 meses e 24 meses, mas, em geral, são 12 meses de experiência. Há demanda de tradutores de inglês, português e francês no Quebec. Essa eu posso responder. Tem demanda, mas tem que saber que os tradutores na Quebec e também em outras províncias são regulados por uma ordem profissional. Então, você tem que fazer os estudos, tem que fazer os exames para poder ser certificado como tradutor primeiro, com uma língua primeira, e depois você pode começar a trabalhar como tradutor certificado. Mas precisamos de muito, bom, primeiro por migração, que sempre tem muitas pessoas que precisam de traduções certificadas, mas também para o corte, que precisamos de tradutores em pessoa, né? Isso é só o que eu posso pensar, mas tem muitas mais oportunidades, certo? Porque não, por caso que o processo de obter esse título, né, de certificado é difícil, não tem muita oferta de tradutores certificados. Digo, não tem muitos tradutores, então precisamos. Isso. Ok. A questão da Rose, né, que tem algum programa de imigração para enfermeira e como é o processo de validação do diploma e se a pós-graduação ela é válida. Aqui. Ok. Dentro do programa. Tem um programa para que, como a gente havia mencionado antes, Preposei também entra as enfermeiras nesse programa. Acontece que o processo de validação para a enfermagem ele é mais comprido, mas ele é possível de ser feito. De novo, né? Muito importante ter o francês ou o inglês, dependendo da província que você vai fazer a validação do diploma. Mas, inicialmente, a gente começa com a validação do diploma, né? A abertura do dossiê na ordem. Depois disso, que tudo é aprovado, leva, em média, uns 5 a 6 meses, toda a aprovação dentro da ordem. Após a aprovação deles, eles vão emitir uma autorização para que você possa trabalhar no Quebec ou em outras províncias, e aí depois você tem que fazer uma prova da ordem, como é feito também no Brasil, né? Os enfermeiros no Brasil também precisam fazer uma prova, e aqui também é feita essa prova. A prova ela é escrita e também de discussão, discursiva, então tu tem que falar bem o francês, tem que entender também, tem que escrever bem, e dominar a parte técnica da enfermagem em francês, tá? O que acontece? Após a validação, a ordem ela vai dar algumas opções. Então, vai depender muito da experiência de trabalho que você teve. Muito além do diploma, é a experiência que vai definir se você precisa fazer ainda um ano de college aqui no Canadá ou se você precisa fazer apenas alguns meses de estágio de trabalho, tá? Então, resumindo, é isso, e a gente também faz a validação de enfermagem. Uhum. Antes, vamos, então, isso foi feito, isso também. Acho que... Aqui. Sim, ok. As províncias canadenses seriam como os estados brasileiros. Isso você pode responder. Olha, sim e não. Porque, assim, quando a gente fala, por exemplo... Acho que dá para entrar assim, porque Quebec, a gente vai ter Quebec e aí tem as cidades, né? Como Quebec City, Montreal. Então, assim, entraria como se fossem os estados brasileiros. A diferença só que a diferença é que cada província vai fazer a tua regra de imigração. Né? Mas é como um filtro, né? Ela faz a tua regra, mas no final cai tudo no mesmo lugar que é o federal, né? É que educação e saúde são jurisdição da província, mas migração é jurisdição compartilhada. Então, as províncias têm direito de decidir quem vem na província deles, mas o Imigração Canadá vai decidir se as pessoas vêm para Canadá ou não. Eles que dão a última palavra. É a diferença, não? Por exemplo, o Quebec vai dizer, eu quero pessoas que falam francês e que trabalham de TI, e o governo federal vai dizer sim ou não se essa pessoa pode vir no Canadá em geral. Né? Então, sempre por essa razão, tem dois
2 etapas em todo tipo de imigração no Canadá, que é uma parte com a província, depois uma parte com o governo de Canadá. Certas províncias decidem de não fazer legislação em termos de imigração para certos tipos de pedidos. Por exemplo, no Ontário, se você quer vir de jeito temporal, não tem etapa específica com a província de Ontário, mas tem na província de Quebec. Quando é questão de residência permanente, Ontário sim tem programas específicos e Quebec também. Então depende. Às vezes as províncias decidem fazer regras particulares da província só para residência permanente, ou também para residência temporal. Como eu posso estudar no Quebec? Ok. Sempre tem certas etapas que temos que fazer, né, para obter um permisso de estudo. A primeira etapa é sempre ter uma admissão em um programa de estudos em uma escola. Se você vai estudar na província do Quebec, a segunda etapa é de pedir um certificado de aceitação do Quebec para estudantes. Isso é uma etapa adicional que não tem em outras províncias, que é obrigatória você obter antes de pedir seu permisso de estudos com Imigração Canadá, ok? Então, depois de obter o certificado com Imigração Quebec, você pode passar na etapa 3, que é pedir seu permisso de estudos no Canadá. Os 2 governos não vão avaliar as mesmas coisas. Realmente, a parte do Quebec é só uma formalidade. Não vão pedir muitos documentos, vão querer ter seu passaporte, a sua carta de admissão, também assinar um formulário, mas não vão avaliar a sua capacidade financeira, por exemplo. Isso vai ficar na parte 3, com Imigração Canadá, no momento de fazer a avaliação do seu permisso de estudos. Depois de obter o permisso de estudos, então você pode começar. Temos a área de marketing, tem mercado no Canadá. Trabalhando na área de marketing e tendo o francês é mais fácil para migrar. Eu acho que sim. É que tem 2 tipos, né? Não sei se ela especificou, é o marketing publicidade ou marketing digital. Os 2. Porque o digital eu vejo que tem mais... Pode ser que tem mais no digital, sim, mas sim, tem muitas oportunidades, isso sim. Especialmente para vagas com mais responsabilidade, tipo diretor de marketing, menos nos níveis técnicos, né? Mas o de falar francês e inglês é muito bem, porque se você só fala inglês, então não pode cobrir todo o mercado que temos no Canadá, que é bilíngue, né? Então é uma vantagem muito grande se você pode falar inglês e francês, porque as empresas, então, que vão fazer marketing aqui, querem sempre fazer tudo em francês e em inglês para cobrir todo o território canadense, né? O mercado canadense. Então, falar francês para trabalhar em marketing é uma vantagem, assim. Sim, como funciona para empreender. São perguntas curtas com respostas largas. Empreender em Canadá se pode fazer, tem opções de permisso de trabalho para isso, mas não, pessoalmente, acho que não é estratégico de empreender para usar isso para sua estratégia de imigração permanente, ok? Tem opções para ficar de jeito temporal, para abrir sua companhia, para fazer vir trabalhadores do estrangeiro também, para ter operações no Canadá, mas as pessoas que são donos de uma empresa não podem aplicar em programas de imigração permanente para trabalhadores qualificados. Tem que aplicar em programas para pessoas de negócio. Esses programas de imigração de negócios aceitam muito menos pessoas cada ano e também muitas vezes vão ter requisitos de você investir, dependendo da zona, montos de tipo $250 mil canadenses ou mais. Você tem que ter um plano de negócios, é realmente totalmente outro tipo de aplicativo para fazer residência permanente. Então, se você tem outro jeito de fazer depois sua estratégia para sua residência permanente, tudo bem, você pode obter permissos de trabalhos até lá, mas é delicado de fazer sua companhia no Canadá
de fazer transição de residência permanente depois, se você não tem planejado outra coisa. Dá tempo de responder as outras, ou que eu vi que o tempo ali terminou? Então, podemos dar alguns minutinhos para responder. Não sei se talvez você tem um e-mail onde as pessoas podem contatar vocês para mais perguntas. Eu poderia deixar lá no chat para talvez perguntas mais específicas. No final da apresentação tem o e-mail. Se vocês quiserem mandar, fazer um Tá bom. a gente pode responder. Eu fechei a apresentação, agora mas vou mandar sim. Se você já conheceu o e-mail, pode escrever lá no chat e fazer tudo bem também. Vou botar aqui. Eu vou botar o meu para não encher a tua caixa. Ah, sim. Tá bom? Eu vou colocar o meu, senão a caixa da Maggie vai enlouquecer ela, viu? Porque ela recebe mais e-mails do que eu. Isso. Então, vamos revisar essas perguntas juntas para fazer, responder tudo, importante. Tem bastante perguntas. Se você puder nos mandar também, de repente a gente pode enviar a resposta para você. E você pode compartilhar no Dory com todo mundo, de repente. Não entendi. Se quiser mandar para nós as perguntas que faltaram, que estão ali no Dory, sem problema. nós podemos responder para vocês e vocês podem compartilhar com os alunos. Sim, podemos fazer isso. Qualquer jeito, eles têm o e-mail de vocês para falar com você diretamente, mas se podemos mandar as perguntas também. É isso, gente. Já estou há 2 horas. Sim. A gente agradece muito essa oportunidade, a gente agradece a IFESP e Lingopass por ter nos convidado, né? Foi bem importante para nós estarmos assim juntos e falando sobre isso. E a gente está aberto aí o que vocês precisarem, o que a gente puder dar de feedback aí para vocês, a gente está disponível. Sim, muito obrigada. Boa sorte com sua aprendizagem do francês e do inglês, ok? Boa sorte, pessoal. Muito obrigado a vocês. Foi muito, muito interessante para todas essas informações. Muito obrigado, de verdade. Foi um prazer. A gente agradece. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.